Boa tarde a todos. Vamos fechando os nossos olhos novamente, serenando os nossos corações, sentindo a presença do nosso anjo protetor, o nosso anjo de guarda, esse Espírito que caminha conosco todos os dias da nossa existência nessa vida, nos auxiliando, nos inspirando. Somos gratos a você, nosso irmão, a vocês, nossos irmãos. Pedimos a vocês que nesse momento nos auxiliem, nos elevem a mente e o coração ao plano espiritual superior, à presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esse Espírito excelso que sempre nos auxilia e que intervém junto ao Mestre Jesus ao nosso favor sempre que necessário. Te agradecemos, mãezinha querida, pelo teu amor incondicional sempre. E te pedimos que nesse momento nos eleve à presença do seu Filho amado, nosso Mestre, nosso irmão, Jesus de Nazaré. Mestre Jesus, te agradecemos essa oportunidade de podermos falar em teu nome, de podermos relembrar as tuas lições. Te agradecemos a tua infinita misericórdia, que todos os dias nos concede um novo amanhecer, uma nova oportunidade de aprendizado, de reparação das nossas faltas e de evolução. Te pedimos, Mestre, que nos eleve à presença do Pai, Criador do Universo, a quem tudo devemos, a nossa vida, principalmente. Ao Pai de infinita misericórdia e bondade, louvemos, meus irmãos, em silêncio, com o coração e com a mente, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças ao Senhor Jesus e graças ao Pai. Gratidão, meus irmãos. Meu nome é Wellington, eu sou voluntário de uma outra casa espírita lá na Praia Grande e agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês aqui no Seara de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre renovação espiritual. E esse tema, ele para mim sofreu uma grande modificação essa semana, quando eu recebi a informação do censo, mostrando que a quantidade de espíritas, proporcionalmente ao censo anterior, reduziu muito. E eu, com a ajuda dos nossos companheiros do plano espiritual, eu refiz o que eu ia dizer hoje, atendendo à solicitação deles, para que a gente refletisse um pouco sobre isso. Renovar, meus irmãos, a gente sabe que tudo que a gente vê na nossa vida que de certa forma se desgasta, que perde a função ou a produtividade, enfim, para as coisas materiais, necessita de mudança, ser renovado. Mas quanto a valores espirituais, sentimentos, ações, não é diferente. O que dificulta é nós identificarmos o que precisa ser renovado. É muito fácil ver um objeto ou algo material que se desgasta e substituí-lo, mas é muito difícil a gente olhar para ações, atitudes, sentimentos, pensamentos e ver o que realmente precisa ser mudado. Eu, ao longo aí dos meus 48 anos, que vou fazer ainda em agosto, já percebo, até tardiamente, eu vejo que há pessoas que são mais velhas do que eu aqui, como
houve uma mudança muito grande na nossa cultura como um todo, na maneira da sociedade pensar certos valores, rever conceitos, em vários temas. Nós vamos falar aí de sexualidade, como mudou a visão da sexualidade hoje, em comparação às décadas anteriores, como mudou a visão da diferença racial, atitudes, ações que eram comuns nos nossos dias, hoje se mostram extremamente diferentes ou incompatíveis com a maneira de pensar. E isso é uma grande evolução da sociedade como um todo. Mas uma sociedade, para evoluir, é preciso que cada indivíduo evolua individualmente. E ver um resultado como esse, que se mostrou no censo, é importante que a gente saiba que cada um de nós conta nesse processo de renovação. Cada um de nós. E na reflexão que eu fiz para a preparação dessa aula, eu vi o quanto às vezes a gente coloca desculpas ou atenua a nossa responsabilidade nessa mudança tão importante que o Espiritismo necessita nesse momento. Porque, vejam bem, eu vi que não há novos adeptos aqui hoje, ou seja, pessoas novas que estão vindo à casa hoje pela primeira vez. Hoje não há. Todos aqui já estiveram aqui pelo menos uma vez. Acredito que a grande maioria, muito mais do que isso até. Temos, então, uns poucos, outros mais conhecimentos sobre a doutrina espírita. Doutrina tão maravilhosa, de esclarecimento, como a nossa companheira, nossa irmã falou, que traz o consolo para nós, diante do entendimento da dor, da aflição que tanto nos atinge todos os dias dessa nossa existência. E são variadas as histórias de doenças, de desencarnes, de pessoas queridas que estão doentes, nós mesmos, as nossas condições. O Espiritismo nos traz a luz do entendimento sobre as causas das aflições. Como eu disse, uns têm um pouco mais de entendimento, outros ainda estão iniciando, mas já tiveram algum contato de entender o quanto a doutrina espírita nos esclareceu, ou pode nos esclarecer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E é maravilhoso. Agora, se é tão maravilhoso assim, por que a quantidade de adeptos ao Espiritismo está caindo proporcionalmente? Deve e há, com certeza, um motivo, certo? E aí onde entra a nossa reflexão de entender que, independente do motivo, e a gente vai tentar conversar isso aqui um pouco hoje, cada um de nós tem responsabilidade sobre isso, ou seja, sobre o que pode fazer para que essa doutrina tão maravilhosa não venha a sofrer dificuldades de encontrar os corações mais necessitados, porque tenhamos certeza, a espiritualidade, de acordo com os meios que ela encontra ou dificuldades, ela não vai cessar enquanto não fazer com que a voz do Mestre Jesus alcance verdadeiramente todos os corações. Agora, a maneira que isso vai acontecer, somos nós que vamos dizer. Se isso vai ser pelo amor ou pela dor. Porque pela dor, às vezes a gente pensa assim, né? Eu já vi isso, a gente olha um dado como esse, aí a gente pode se colocar numa posição assim. Alguns se colocam na posição de que nada podem fazer. Eu sinto que nada pode fazer.
ou sinto que isso não interfere na minha vida hoje. E isso é um grande engano. Porque o tempo vai passar, e se nada for feito, a espiritualidade vai intervir. Muitos de nós viemos à casa espírita quando? Quando a gente estava feliz, de bem com a vida? Ou quando a gente estava em sofrimento? A grande maioria esmagadora vem à casa espírita, vai, não só à casa espírita, ou outros templos religiosos, em busca de Deus, para alívio dos seus sofrimentos. E se não fizermos nada, os sofrimentos tenderão a aumentar e nós, direta e indiretamente, vamos sofrer isso. Os nossos filhos, os nossos netos vão sofrer isso diretamente. Um aumento considerável da dor no mundo. E não precisa ser assim. Podemos escolher o caminho do amor. E é aí que a gente tem que começar a pensar individualmente. O que podemos fazer? Qual é a minha parcela de contribuição? Podemos pensar ainda, eu já auxilio a casa espírita, eu já venho aos trabalhos, eu sou um voluntário, eu auxilio, já estou fazendo a minha parte. Todos nós precisaremos fazer um pouco mais. Quem faz muito, vai ter que fazer um pouco mais. Quem faz pouco, vai ter que fazer muito mais. Todos nós, independente do que fazemos, vamos precisar auxiliar. Nós já vemos o movimento espírita começar a se unir. Há umas reuniões aqui do GEP, né? Que é o Grupo Espírita Paulista, que já é a união de casas espíritas ligadas a várias lideranças, como a FEESP, como a União Fraternal, como a Aliança Espírita Evangélica, que se reúne aqui nesta casa, inclusive, né? Para fazer o... dia 25, vai ter ou já houve de novo? Já houve agora dia 25, é verdade, já houve. Dia 25 houve uma reunião aqui do GEP, Grupo Espírita Paulista, que era nada mais o quê? Que são as pessoas da liderança espírita unindo as forças para tornar o espiritismo mais acessível. Mas todo o trabalho é feito individualmente. Há uma liderança que auxilia ao caminho a ser percorrido, mas é preciso de trabalhadores, é preciso de seguidores, é preciso que nós façamos, auxiliamos a nossa parte. E o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir trabalhar na casa espírita? Talvez nessa não, que já tem muitos trabalhadores, mas há muita casa espírita que falta trabalhador, que precisa de auxílio. Se eu tenho tempo disponível, o que eu posso fazer com o meu tempo? Como eu posso auxiliar? O problema, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos numa zona de conforto. E sair dela é muito difícil. E é um dos outros motivos pelos quais esses números estão nos mostrando a realidade. Mudança dá trabalho, exige esforço. Uma vez eu vim aqui, numa outra oportunidade, e eu me lembro de ter dito, me foi inspirada uma frase que diz que a caridade, ela precisa nos incomodar, no sentido de que a gente precisa sentir que, ao dar alguma coisa para alguém, isso vai nos fazer falta. Porque é muito fácil dar o que sobra, dar o que não nos falta, dar o sobressalente. Mas e dar o que vai nos fazer falta? Já conseguimos? Só um exemplo. Essa renovação íntima, meus irmãos, individual, passa por um processo inicial primeiro de auto-observação, de auto-reconhecimento, porque assim como quando a gente ver algo material que está desgastado e já não produz o efeito que a gente espera dele, o mesmo precisa ser conosco nas nossas crenças, naquilo que acreditamos ser verdade.
E eu vejo muitos irmãos companheiros espíritas, assim como eu já fui assim também, preso ao espiritismo científico, ao espiritismo filosófico, mas pouco adepto ao espiritismo religioso, para falar de Jesus verdadeiramente, exemplificar em sua vida. E é isso que o espiritismo precisa hoje. Sabemos de reencarnação, perispírito, mundos habitados. Na prática, no dia a dia, para aquele que está sofrendo ali do lado, o que eu posso fazer como verdadeiro espírita? E comigo? Será que eu me reconheço em necessidade de me renovar? Espiritualmente? Valores, ações, pensamentos, atitudes? Eu quero enxergar esse eu que está escondido atrás de uma máscara? Eu quero enxergar o eu que é falho, que erra, que é orgulhoso, prepotente, personalista. Eu quero enxergar essa pessoa? Egoísta. Mas eu não sou assim. Então façamos um exercício que é o que a vida faz todos os dias conosco. Ela nos dá testes. E eu vinha refletindo com o meu mentor sobre isso. E eu pude elencar 3. Traição. Traição de um ente querido conosco. Seja esposa, seja um filho, enfim, alguém por quais nós estimamos e essa pessoa nos trai a confiança, nos trai de alguma forma. Qual é o nosso sentimento frente a uma situação como essa? E isso é uma reflexão interior, tá? Ela não precisa ser falada, contada, mas ela precisa verdadeiramente ser assumida, porque a gente só consegue renovar se a gente enxerga que precisa ser renovado. Senão a gente vai viver adormecido, disperso, como tem sido as centenas de encarnações das quais, milhares de encarnações das quais nós já experimentamos. Como para quem experimentou algo assim, da traição, como foi o seu sentimento? Como é o seu sentimento agora? O que eu sinto ao me relembrar do que aconteceu, ou do que eu estou passando agora, ou de eu ver alguém que está passando por isso? Qual é o sentimento? É raiva? É ódio? É vingança? Ou é pena daquele que trai? Ou é misericórdia daquele que traiu, que não foi capaz de enxergar os benefícios que tinha, ou a não necessidade daquilo que fez? É perdão? Eu consigo perdoar? Ingratidão. Eu fiz tanto por alguém e essa pessoa só me devolveu pedras. Qual é o meu sentimento frente a isso? Frente à ingratidão. Todos esses 2 exemplos são termômetros de nós. Chico nos ensinou que a gente vem ao mundo para ganhar e para perder. A gente precisa saber ganhar e precisa saber perder. Qual que é o nosso sentimento frente a essa perda? Frente à ingratidão? Reflexão, meus irmãos, porque se sentimos raiva, ódio, vingança, se eu não sinto nada, mas eu também não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Ou eu consigo entender
ainda a situação espiritual daquela pessoa que ainda não enxerga como eu já vejo, como nós vemos. E o terceiro, perdas materiais involuntárias provocadas por alguém. Perder algo material que é nosso por direito, que pode ser roubado, mal administrado por alguém e que me provoca perda, algo que tanto me custou para ganhar e que vai me fazer falta. Qual é o meu sentimento para o outro? Eu já consigo verdadeiramente confiar em Deus? Eu confio em Deus, mas aquela pessoa que me roubou tem que pagar, tem que ir para o inferno, tem que, enfim, coisas até muito piores nós dizemos. Mas e minha confiança no Pai? Eu confio no Pai verdadeiramente? Porque se eu confiar no Pai verdadeiramente, o Pai de todo amor, toda justiça, o Pai que é infinitamente bom e justo, se o Pai é infinitamente justo, jamais vai fazer com que os seus filhos sofram em vão. Jamais vai permitir que nada que seja errado aconteça. Mas o que a gente mais vê no mundo são coisas erradas acontecendo e sofrimento. Então o Pai está errado ou o Pai não existe. Cadê a minha confiança no Pai? E é aí que o Espiritismo ele vem para iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações, porque diferentemente do que se prega, o que se fala, muita fé, muitas pessoas alicerçam a sua fé em conquistas. O meu Deus vai vencer, o meu Deus vai conseguir, o meu Deus vai te salvar. E aquilo não acontece muitas vezes, porque não é para acontecer. Mas a gente toma a nossa fé em Deus de uma forma como se Ele fosse nosso e estivesse à disposição de fazer aquilo que a gente quer fazer. E não é assim. O Espiritismo vem para nos mostrar as leis de causa e efeito. Que nada, absolutamente nada, fica sem o seu reparo na providência divina. Tudo o que nós plantamos, nós vamos ter que colher de volta. Tudo o que nós fizemos, nós vamos experimentar de volta. Mas há o atenuante, que é o amor. Quando verdadeiramente nós amamos, aprendermos a amar, tudo pode ser atenuado, o sofrimento, a dor. Se eu não ando mais, eu vou voltar a andar porque eu amo? Não, eu não vou voltar mais a me levantar porque eu amo, mas eu vou viver essa experiência de uma forma diferente. Que fazer andar ou não andar não vai fazer a diferença para mim. Eu estou doente, ou alguém que eu conheço está muito doente, a ponto de desencarnar. Se o meu Deus não salvá-lo, Deus não existe? Ou aquela experiência, o resgate, deve ser vivenciado, por mais difícil que seja, a inspirar os que estão em volta. E dando exemplos de fé verdadeira. Afinal de contas, como espíritas, acreditamos que o espírito se sobrepõe ao corpo. Se o corpo morre, o espírito fica. Mas na prática, às vezes não é assim. Temos medo. Somos vacilantes.
Meus irmãos, minhas irmãs, das lições de hoje, nessa reflexão de renovação espiritual, a maior reflexão que nós precisamos ter é que a mudança de cada um conta. Então a minha mudança, a minha renovação espiritual vai contar. E eu só posso fazer por mim mesmo. Eu não posso fazer a renovação do outro. Eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que querer me enxergar verdadeiramente. Porque muito do que eu sofro, se não tudo, são os reflexos das minhas escolhas. Nesta, ou nas encarnações anteriores, ou provações, testes, que eu preciso enfrentar para que eu enxergue que eu preciso me renovar, para que eu enxergue que eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e aí sim, aos poucos eu vou conquistar aquela paz que Jesus nos prometeu. Independente de como o mundo esteja, pode tudo estar pegando fogo, tudo caindo, se eu tiver paz interior verdadeiramente, não importa o exterior. Gratidão, meus irmãos. Vamos fechando os nossos olhos novamente para fazermos uma vibração com o coração cheio de amor e gratidão pelas lições que recebemos da espiritualidade aqui hoje, que possamos refletir em nós mesmos e nas nossas atitudes e pensamentos frente às provações que a vida nos entrega. Se a nossa conduta tem sido de empatia, de perdão, de tolerância, ou se ainda precisamos caminhar para conquistar essas virtudes. Vibremos, meus irmãos, por toda a humanidade sofredora. Vibremos no bem por todos os lares da terra, principalmente os lares que se encontram em desajuste. Vibremos pelos povos do planeta que se encontram em guerras. Vibremos por todos aqueles que sofrem as dores da carne, com doenças, mas elas estejam onde estiverem, sejam em seus lares ou nos hospitais, rogando a Jesus que ilumine o coração desses irmãos com entendimento e sabedoria da sua situação, com fé e esperança. Vibremos por nossos irmãos que sofrem as dores do espírito, com depressões, ansiedades, medos, rogando a Jesus que ilumine os corações desses irmãos com perseverança, com acolhimento, com amor, fazendo-os lembrar que nunca estão sozinhos. E vibremos, meus irmãos, por esta casa que acolhe a tantos, por nossos lares e por todos que lá deixamos. E uma última vibração por nós mesmos, espíritos ainda com tanta necessidade da misericórdia e do amparo divino. Graças ao Senhor Jesus e graças a Deus. Que assim seja. Gratidão.